Meu nome é Helena. Tudo começou numa quarta-feira comum. O sol de Niterói batia forte no vidro dos prédios e eu, como sempre, estava limpando o solar da Bahia. Aquele mundo de mármore e perfume caro era tão diferente da minha casinha lá atrás da casa da mamãe. Gustavo, meu marido, estava de plantão no portão. A gente se via de longe, um sorriso cansado, mas de amor. Conheci o Gustavo numa sexta-feira de temporal. Eu tinha acabado de sair do curso técnico. Acho que foi isso que me atraiu nele. A gente se completava. Ele era a parte prática, eu a dos sonhos. Antes de continuar a minha história, já deixa o seu like para ajudar o canal. Comente de qual cidade está assistindo e se inscreva em nosso canal para não perder as próximas histórias. A gente se casou com o que tinha. Foi no cartório com 2 testemunhas que ele chamou do trabalho. Mamãe ficou possessa. Ela queria uma festa, uns 50 convidados, um vestido que a gente não podia pagar. Ela não falou comigo por uma semana, mas eu estava tão apaixonada. Aquele apartamentinho atrás da casa dela era nosso castelo. Era uma casinha dos fundos, toda de tijolo à vista, que o pai dela, meu avô, tinha construído. Tinha só um cômodo, que era sala, quarto e cozinha, tudo junto. A gente dividia um banheirinho minúsculo com o tanque de lavar roupa, mas eu caprichava. Tinha uma toalha de mesa de plástico, daquelas com estampa de frutas, sempre limpinha. As panelas todas penduradas num suporte de madeira que o Gustavo fez. À noite, a gente deitava no colchão no chão. A cama era o nosso sonho de consumo, e ficávamos planejando o futuro. Ele queria ser promovido a supervisor de portaria, eu queria fazer uns bicos de diarista em mais lugares. A gente calculava quanto juntaríamos em 1 ano, em 2. Sonhava com um sofá de 2 lugares, uma TV um pouco maior. O cheiro da nossa casa era de café coado no coador de pano e de pinho-sol, que eu usava para tudo. O Gustavo chegava cansado do turno de 12 horas, um uniforme azul marinho impregnado do cheiro de chuva e concreto do condomínio. Eu lavava aquele uniforme com um sabão em pedra cheiroso, esfregando no tanque, querendo ver aquela cor azul sempre vibrante. Ele reclamava, dizia que eu gastava água à toa, que o uniforme era para trabalhar, não para desfilar, mas eu via o cantinho do sorriso dele, aquele orgulho de ter uma mulher que cuidava tão bem das suas coisas. Aos domingos, quando ele não estava de plantão, era nosso dia. Ele fazia um miojo gourmet, com salsicha, ovinho e até uma mussarela ralada por cima. A gente comia vendo um filme no celular, dividindo o fone de ouvido, um de cada lado. Ele sempre segurava a tela para mim, para eu não cansar o braço. Às vezes a mamãe batia na janela e mandava um prato de comida, um frango assado, um panelão de feijão. Ela reclamava da nossa comida de podre, mas a gente ria, agradecia e devorava tudo. Era nossa tradição. Depois a gente deitava e ele ficava bravo com a novela das 8, e eu adorava ouvir ele reclamar dos personagens, inventando finais melhores. Parecia tão sólido, sabe? Tão verdadeiro. Cada canseira, cada dia apertado que a gente enfrentava juntos. Ele era meu porto seguro. O cheiro do suor dele, o jeito desastrado que ele arrumava a cama, as piadas ruins que ele contava no jantar, tudo era a nossa vida. Tudo era real. A nossa casinha não tinha privacidade. A gente ouvia a mamãe lavando a louça na casa dela, o rádio do vizinho, então a gente aprendia a fazer silêncio. E isso criava uma intimidade tão grande. Tudo era sussurro, toque suave, respiração ofegante abafada no travesseiro. O cheiro. Sempre o cheiro de amaciante no lençol que eu lavava no tanque e estendia no varal do quintal. E o cheiro dele, do suor do trabalho, do desodorante barato que ele usava, aquele perfume genérico que eu dava para ele de presente. Ele chegava cansado, mas sempre tinha aquele olhar que me perguntava sem palavras. Ele era carinhoso, não era apressado. Suas mãos eram grandes, ásperas de tanto trabalhar, cheias de calos. Quando ele me tocava, eu sentia aquela aspereza na minha cintura, nas minhas costas. Era a prova de tudo que a gente passava juntos. Ele sempre beijava meus ombros, meu pescoço, como se tivesse medo de machucar minha boca. Seus lábios eram
quentes, macios, mesmo ele sendo um homem tão bruto. A gente se deitava naquele colchão no chão e a luz do poste entrava pela janela sem cortina, cortando o quarto ao meio. Eu via o suor brilhar na testa dele, o jeito que ele fechava os olhos, concentrado, como se aquele momento fosse a coisa mais importante do mundo. Ele sussurrava meu nome no meu ouvido. Helena. Não era um grito, era uma oração. Um segredo só nosso. Ele gostava de me ver por cima, dizia que assim podia me ver toda, que eu era mais bonita que qualquer moradora daquele prédio de luxo. E eu, de cima, me sentia poderosa. Esquecia das faxinas e das humilhações no trabalho. Eu só existia no calor dele, no jeito que suas mãos seguravam meus quadris, não com força, mas como se estivessem me afirmando, me dizendo que eu era dele. A gente terminava sempre abraçado, ofegante, num silêncio que só era quebrado pelo nosso coração aos poucos acalmando. Ele pegava a toalha que eu deixava sempre do lado da cama e passava no meu corpo com uma delicadeza que doía. Me cobria, mesmo suada, e puxava meu corpo para encaixar perfeitamente no dele, minha cabeça no peito dele, onde eu ouvia seu coração bater. Era o nosso refúgio, o nosso segredo mais precioso. Era a prova de que, mesmo naquela vida apertada, a gente tinha algo lindo e quente, que era só nosso. A mamãe, Dona Creusa, ela sempre foi um furacão. Com 47 anos, ela tinha mais energia que eu e o Gustavo juntos. Era como se a vida não tivesse conseguido cansá-la. Acordava cedo, não por necessidade, mas por puro prazer. Às 6 da manhã já estava de shorts e top, de passos animados, indo para a academia. Ela não ia para ficar forte, ia para ser vista. Adorava puxar conversa com os instrutores, dar risada alto, exibir aquela vitalidade que era sua arma principal. Voltava para casa suada, com a skin brilhando e fazia aquele shake verde que ela jurava que era o elixir da juventude. Depois partia para a caça. O mercado era o reino dela. Ela conhecia cada promoção, cada dia de desconto. Voltava com sacolas cheias, orgulhosa como uma guerreira com seus espólios. Olha só, Helena, iogurte com 50% off. Paguei 3 e levei 6. Ela guardava tudo com uma eficiência militar na sua despensa. Tudo etiquetado, organizado por validade. À tarde, era a hora da fofoca. Ela se sentava na varanda com uma xícara de café fraco e ficava observando a rua. Sabia da vida de todo mundo. Quem chegou tarde, quem brigou, quem comprou um carro novo. Ela não era maldosa, não. Era apenas conectada. A vida dos outros era seu entretenimento preferido. Mas a noite era quando Dona Creusa realmente vivia. De sexta a domingo era sagrado. Ela se trancava no quarto por 1 hora. A gente ouvia o rádio alto, o barulho do chuveiro, o secador de cabelo. Ela saía transformada. Um vestido colado, salto alto, a maquiagem impecável. Cheirava um perfume mais forte, embriagador. Ela não ia atrás de marido, não. Ela dizia, marido eu já tive um, e bastou. Agora eu quero é me divertir. Ela ia para Lapa, sozinha mesmo. Dançava samba, bebia caipirinha, cantava com os desconhecidos. Voltava de madrugada, os saltos na mão, os pés descalços e sujos, mas com um sorriso de satisfação no rosto. Às vezes trazia um grupo de amigos que ela tinha acabado de fazer, gente de todo tipo, e fazia um café da manhã para todos às 4 da manhã, rindo alto, como se a nossa casinha fosse um after party. Ela olhava para a nossa vida, para o nosso casamento simples, com uma espécie de pena disfarçada. Vocês dois são muito caseiros, minha filha. A vida é curta, tem que aproveitar. Ela vivia como se tivesse 20 anos e me tratava, às vezes, como a irmã mais velha e careta. Quando perguntava sobre meu pai, era um assunto proibido. Como se falar dele
fosse quebrar um feitiço que ela mesma tinha criado. Quando eu era pequena e perguntava, ela fazia uma careta como se tivesse cheirado algo azedo. Pai? Esse não era homem para criar família, Helena. Era um sonhador, um pés no ar. Viveu a vida dele e pronto. Era sempre isso. Vago. Desdenhoso. As únicas vezes que ela se alongava um pouco mais era quando tinha tomado umas cervejas na varanda num domingo à tarde. O olhar dela ficava mais longe e ela soltava migalhas. Ele era bonito. Preciso dar esse crédito a ele. Tinha um sorriso que derretia qualquer mulher. E deve ter derretido quantas depois de mim, ela dizia com um riso amargo. Tocava violão. Mal e porcamente. Mas tocava. E cantava aquelas músicas antigas, de amor, para me impressionar. Uma vez, ela deixou escapar que ele tinha um jeito com os animais. Um passarinho machucado caiu no quintal. Ele ficou o dia todo cuidando da pobre criatura até ela voar e ir embora. Tinha uma paciência que eu nunca tive. Mas sempre terminava com a mesma lição. Mas de que adianta ser bonito e cantar bem se não tem um tostão no bolso e nenhuma ambição na cabeça? Viveu de favor aqui até não aguentar mais a minha pressão para arrumar um emprego decente. Um dia, sumiu. Simplesmente não voltou para casa. Como se a gente, eu e você, fôssemos nada. Ela usava essa história como uma advertência, para eu não me apaixonar por um bobo bonito como ela se apaixonou. Para eu valorizar um homem trabalhador e pé no chão, como o Gustavo. Num dia chuvoso no trabalho, lá estava eu encarando a minha rotina, carregando um balde d'água e produtos de limpeza. Eu fazia o meu melhor, esfregando o piso de andar por andar, seguindo quase um ritual diário. Eu estava no 10º andar, passando pano no chão, quando ouvi gritos, agudos, de desespero, vindos do apartamento 1006. Um calafrio correu minha espinha. Era um som de terror puro, de alguém prestes a morrer. Sem pensar, corri até a porta e bati com força. Tem alguém aí? Abre, pelo amor de Deus! De repente, um silêncio. Um silêncio pesado, absoluto, como se o som nunca tivesse assistido. Fiquei paralisada, a mão ainda dolorida de tanto bater. Desci para o saguão, trêmula, as pernas bambas. Meu rosto devia estar branco como papel, porque o Rogério, o porteiro, veio correndo. Helena, que foi? Tu tá parecendo um fantasma. Ele me levou para a guarita e me deu um copo de água com açúcar. Minhas mãos tremiam tanto que a água quase entornou. Ouve, Rogério, foram gritos. No 1006, parecia que estavam matando alguém lá dentro. Ele olhou para mim e seu rosto mudou. Ficou sério, confuso. O 1006? Helena, tem certeza? Tenho sim! Vai lá, eu juro! Ele franziu a testa, olhando para o quadro de chaves. Helena, o 1006 tá vazio. Faz mais de um ano. O último morador, ele faleceu dentro do apartamento. Afogado na banheira, dizem. Desde então, ninguém quis alugar. O pessoal fala que o lugar é assombrado. O mundo girou. O sangue parece que congelou nas minhas veias. Eu ouvi os gritos. Eu tinha batido na porta. Como podia estar vazio? Foi aí que tudo começou a desmoronar. Nos dias seguintes, foi como se eu tivesse aberto uma porta que não podia ser fechada. Comecei a ver vultos nas escadas de serviço, sombras que sumiam quando eu virava a cabeça. Sussurros me chamavam pelos corredores vazios, vozes baixas que diziam meu nome, Helena. E toda quarta-feira, pontualmente, os gritos voltavam ao 1006. Só eu ouvia. Levei várias chamadas do meu supervisor no trabalho. Me achavam distraída, desequilibrada. Uma vez, gritei no meio do corredor ao ver uma figura alta e escura parada no fim do hall. Não havia ninguém. Meu chefe me chamou e disse, sem maldade, mas firme, Helena, talvez você precise de um descanso, um médico.
Em casa, o medo me seguia. Gustavo tentava me acalmar, mas eu via a dúvida nos olhos dele. Uma noite, estávamos fazendo amor, um dos nossos momentos de fuga, quando eu senti uma mão gelada, de um frio que queimava, pressionou minhas costas, me imobilizando completamente. Gritei, empurrei o Gustavo. Tem alguém aqui! Eu gritava, nua, envergonhada, apontando para o vazio. Gustavo não viu nada. Ele apenas me segurou, me cobriu e seu abraço, que antes era meu porto seguro, agora parecia cheio de pena. O auge foi durante um banho. Eu estava ensaboando meu cabelo quando, através do vapor do chuveiro, vi uma mulher de cabelos longos e brancos parada na minha frente. Ela não tinha rosto, só uma mancha escura. Saí correndo, nua, molhada, pelo quintal, gritando como uma doida. Os vizinhos viram. Mamãe veio correndo, de roupão. Seu rosto era uma mistura de preocupação e uma vergonha profunda. Minha filha enlouqueceu, Gustavo, ela disse, e aquelas palavras doeram mais que qualquer grito. Os ataques não eram só medo, era algo físico, um monstro que nascia dentro de mim e tomava conta. Começava com um frio que vinha de dentro dos ossos, mesmo no calor do verão. Minhas mãos começavam a formigar, como se centenas de agulhas estivessem perfurando minha pele por dentro. O coração acelerava, batendo tão forte e tão rápido que eu achava que ia sair pela minha boca. Eu suava, mas era um suor gelado que me deixava encharcada e tremendo de frio ao mesmo tempo. E aí vinha a falta de ar. Era o pior, como se um peso enorme estivesse sentado no meu peito, esmagando meus pulmões. Eu tentava puxar o ar, mas ele não vinha. Era como afogar-se em seco, no meio da sala. Eu abria a boca, mas só saíam uns gemidos roucos de animal acuado. O mundo girava. As paredes se fechavam, os sons do dia a dia, a TV, o vizinho, se distorciam, ficavam graves e ameaçadores, como um zumbido de inseto gigante. Os vultos. Deus, os vultos. Eles nunca estavam diretamente na minha frente, sempre no canto do olho. Uma sombra que passava rápido pelo quarto, o reflexo de alguém parado atrás de mim no vidro da janela, que sumia quando eu virava. No condomínio era pior. Nas escadas de serviço mal iluminadas, eu via movimentos, vultos escuros, altos, que subiam ou desciam os degraus. Mas quando eu olhava, não havia ninguém. Só o eco dos meus próprios passos, que pareciam os de outra pessoa me seguindo. E as vozes, sussurros. Nunca entendi o que diziam. Era como um rádio fora de estação, onde só se ouviam fragmentos de vozes abafadas, cochichando. E sempre, no meio do ruído, eu achava que ouvia meu nome. Helena. Puxado, alongado, como se estivessem me chamando de muito longe. Cada ataque me deixava mais fraca, mais quebrada. Era como se aquela coisa, aquela presença, estivesse me consumindo por dentro, roubando meu ar, minha sanidade, minha vida. E o pior era o olhar das pessoas, o olhar de pena do Gustavo, o olhar de irritação e vergonha da minha mãe. Eles não viam. Eles não sentiam. E eu estava totalmente sozinha naquela escuridão. Os ataques de pânico viraram rotina. Eu era uma piada no condomínio, a louca da limpeza. Até que me demitiram. Formalmente foi corte de gastos, mas eu vi o alívio no rosto do meu chefe. Gustavo e mamãe me internaram. Disseram que era pro meu bem. Só até você melhorar, amor. O hospital psiquiátrico era um lugar cinza. Os remédios me deixavam mole, sonolenta, como se eu estivesse flutuando num mar espesso. Às vezes, a loucura recuava. Mas sempre, depois das visitas deles, o pesadelo voltava com força total. Mamãe sempre trazia um suco, doce, gelado. Ela dizia que me acalmava.
Eu bebia tudo com sede, agradecida por um gesto de carinho. E depois as vozes na minha cabeça ficavam mais altas, os vultos mais sólidos, o terror mais real. Passei 6 meses naquele lugar. Um dia a mamãe veio me visitar. Trouxe o suco de sempre. Num movimento brusco, ela derrubou a garrafa no chão. O suco se espalhou pelo piso frio. "Sou inútil!" ela gritou, num acesso de raiva que eu nunca tinha visto. Sua face, normalmente tão perfeita, estava distorcida. Ela virou os calcanhares e foi embora. Aquele surto dela, ironicamente, foi minha salvação. Sem o suco, minha cabeça foi clareando. A névoa dos remédios começou a se dissipar. Na próxima junta médica, eu estava calma e lúcida. Falei o que eles queriam ouvir, que estava me sentindo melhor, que os pesadelos tinham ido embora. Me liberaram. Voltar para casa foi como entrar em outro tipo de asilo. Gustavo e mamãe me tratavam com luvas de pelúcia, mas eu via o olhar estranho entre eles. E os pesadelos voltaram. Sempre, sempre depois que eu bebia o suco que mamãe preparava e Gustavo me servia, com um sorriso tenso. Até que o telefone tocou. Uma senhora, uma voz rouca, como se tivesse fumado a vida toda. "É a Helena? Preciso de uma diarista. Para o meu apartamento em Ipanema. Me indicaram você." Precisava do dinheiro. Precisei engolir o medo. E fui. O apartamento em Ipanema era enorme e cheio de tralhas antigas. A velha que me atendeu era encurvada, de cabelos brancos ralos e olhos muito claros, quase sem cor. "Você é mais bonita que dizem," ela disse, me examinando. Eu agradeci, sem graça. No final da limpeza, ela me pagou em dinheiro vivo e então soltou a bomba. "Amanhã, preciso que você vá ao meu outro apartamento, em Niterói, no solar da Bahia, o 1006. Meu coração parou. O sangue parece que virou gelo nas minhas veias. "O 1006? Minha voz saiu um fio. "É, aquele Palerma do corretor não consegue alugar. Dizem que tem assombração." Ela deu uma risada seca, um som de folhas secas sendo pisadas. "Bobagem de gente ignorante. Você vai, menina. Pago o dobro." O dobro. Dinheiro que faria falta. Eu, contra todo o meu instinto, balancei a cabeça. Sim. No dia seguinte, entrei no 1006. O ar era pesado, mofado e cheirava a poeira e abandono. As cortinas estavam fechadas, deixando o lugar numa penumbra assustadora. Meus pelos se arrepiaram. Cada passo que eu dava ecoava no silêncio. Fui limpando, esfregando o pó de meses, meu coração batendo na garganta. Apesar de tudo, quando terminei, o lugar parecia diferente. Mas claro, menos pesado. Cheguei a me sentir cansada e vi uma poltrona velha perto da varanda. Sentei-me, só por 1 minuto. Eu ainda estava no apartamento. Uma figura se arrastou pelo chão. Uma senhora, com cabelos brancos, muito velha, com unhas longas e sujas. Ela agarrou meu pé com uma força sobrenatural e me puxou para o chão. Caí de joelhos, dolorida. Quando olhei, ela não estava mais no chão. Estava atrás de mim. Senti seu hálito gelado no meu ouvido e uma voz rasgada de outro mundo sussurrou: "Cuidado com o suco." Acordei sobressaltada, meus próprios gritos ecoando no apartamento vazio. Estava sozinha, tremia incontrolavelmente. Mas as palavras estavam gravadas a fogo na minha mente. Cuidado com o suco. Voltei para casa em estado de choque. Gustavo me recebeu na porta, cheirando a comida. "Amor, fiz sua comida favorita, estrogonofe, e a sua mãe veio ajudar, fez aquele suco que você adora." Ele apontou para a mesa. Lá estava, num jarro de vidro, aquele líquido gelado. Olhei para o suco, olhei para o sorriso ansioso do meu marido e as palavras da velha ecoaram.
Cuidado com o suco. Naquela noite, fingi beber. Despejei o suco no vaso de planta quando ninguém viu. E então fui dormir. No meio da madrugada ouvi vozes, vindas da casa da mamãe. Sons que eu não ouvia desde que era criança. Gemidos. Gemidos da minha mãe. E não estava sozinha. Com um frio mortal no coração, saí de casa e me escondi sob a janela do quarto dela. A luz estava acesa e eu vi. Vi minha mãe, Dona Creuza, de 47 anos e toda poderosa, na cama com Gustavo, meu marido. O nojo subiu pela minha garganta e então veio a conversa. Ela tá ficando cada vez pior, Gustavo, disse a voz da minha mãe rouca de prazer. Mais um pouco e ela nunca mais sai do hospício. E a grana, Creuza? A voz do meu marido gananciosa. O testamento do velho é certeza, ela herda tudo. Herda a fazenda, o dinheiro. Tudo. O velho é riquíssimo. Eu não sabia quando tivemos um caso. Só descobri depois que a carta do advogado veio. A herdeira é a Helena. Mas se ela estiver incapaz, a guardiã sou eu. Nós somos nós. Eles riram da minha loucura, da minha ingenuidade. Riram do nosso amor que nunca existiu. Planejaram minha vida inteira num hospital, dopada, enquanto eles gastavam o dinheiro de um pai que nem conheci. Eu não gritei, não chorei. Um silêncio pior que qualquer terror tomou conta de mim. Voltei para casa, silenciosa como um fantasma. No outro dia, agi. Fui até a gaveta de mamãe, aquela que ela sempre trancava. Achei a chave escondida e lá dentro estava a carta. Cartas, na verdade. Do meu pai. Meu pai que eu nunca conheci. E ele não era um pobre coitado. Era um fazendeiro rico de São Paulo. Ele tinha morrido há 2 anos e deixado tudo para mim. Uma fortuna em dinheiro e uma vasta fazenda. Mamãe e Gustavo estavam usando o dinheiro aos poucos e o plano era me trancar para sempre, para ficarem com o resto. Peguei os comprimidos que o médico do hospício me deu. Os poderosos antipsicóticos que me transformavam em um zumbi. Esmaguei até virar um pó fino e branco. Naquela noite, havia uma festa na casa da mamãe. Ela e Gustavo estavam comemorando. Eu me ofereci para fazer o suco. Eles aceitaram, divertidos, me achando a pobre louca servil. Coloquei uma dose tripla do pó em cada copo e servi para eles. Fiquei observando da cozinha. A primeira reação foi de confusão, depois de puro terror. Eles começaram a gritar, a apontar para coisas que não existiam. Mamãe via cobras rastejando pelo chão. Gustavo gritou que o teto estava caindo. Saíram correndo pela rua, aos berros, em pânico, vestindo quase nada. Os vizinhos os viram, 2 pessoas sãs enlouquecendo de repente. A justiça poética. Enquanto a confusão estava armada na rua, peguei a carta. Havia um endereço em São Paulo, da fazenda e o telefone do advogado. Liguei. Ele confirmou tudo. Disse que tentou me contactar inúmeras vezes, mas minha mãe sempre o afastava, dizendo que eu era instável. No dia seguinte, com o dinheiro que ainda havia, comprei uma passagem de ônibus para São Paulo. Deixei um bilhete para Gustavo e mamãe. O suco de você estava amargo. Cuidado com os vultos. A fazenda era linda. Meu pai, pelas fotos, tinha um sorriso parecido com o meu. O advogado me recebeu com uma pasta cheia de documentos. Eu era uma mulher rica. A primeira coisa que fiz foi voltar para Niterói. Comprei o apartamento 1006 à vista.
todos ficaram pasmos. Hoje, eu moro aqui. Reformei tudo. É claro, arejado e cheio de luz. Às vezes, de noite, ouço alguns estalos. O prédio é antigo, mas os gritos nunca mais voltaram. Sei agora que eles sempre foram eco dos meus próprios gritos internos, da traição que meu subconsciente já suspeitava. Mamãe e Gustavo foram internados. Dizem que ele vive abraçando as pernas das enfermeiras, gritando que o teto vai cair. Ela não fala mais. Só fica olhando para as paredes, com medo de que saiam cobras. E eu? Eu tomo suco todos os dias. Um que eu mesma preparo. E sentada na minha poltrona, olhando a Baía de Guanabara pela janela do apartamento que um dia foi meu pesadelo, eu finalmente me sinto em casa e sã. Olha, gente, contar tudo isso para vocês não foi fácil. Revivi cada susto, cada calafrio, cada lágrima, mas foi importante. Me fez lembrar de onde eu vim e o quanto eu lutei para chegar aqui, no meu cantinho de paz, no apartamento 1006. Agora, eu preciso de um favor de vocês. Um favor muito importante. Se a minha história te prendeu, se você sentiu um frio na espinha ou torceu por mim lá no fundo, me deixa um like aqui embaixo, tá bom? Porque cada like é como um abraço para mim. É uma forma de dizer: Helena, eu escutei. Eu senti com você. E me diz de qual cidade você está me ouvindo aqui nos comentários. Adoro imaginar vocês espalhados por aí, cada um na sua casinha me escutando. É uma conexão tão legal. E, por favor, se inscreva no canal, porque eu prometo que as próximas histórias vão ser ainda mais intensas. Ah, e uma coisinha. Se vocês não fizerem isso, eu vou ter que mandar um suco especial para a casa de vocês. E a gente já sabe, cuidado com o suco, né? Brincadeirinha. Ou não? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E lembrem-se, confiem nos seus instintos. Sempre. Assinado Helena, do AP 1006.